Olá, queridos, graça e paz. Estamos numa nova terça-feira, começando esse mês de abril, e é com muita alegria, sabe, que Deus nos traz aqui para a gente poder iniciar essa série de palavras, algo que Deus já colocou no meu coração. Eu quero convidar você a participar disso, que você embarque conosco nessa viagem. Não é uma viagem sobre o Juan, é uma viagem sobre o reino de Deus. E eu não tenho dúvida de que cada momento foi assim em março, e eu tenho certeza que será assim em abril. E nós vamos caminhar essa jornada, sabe, aonde os mistérios de Deus são entregues a homens e mulheres comuns como eu e você, jovens, criança, para que junto desse grande poder que há em Deus, como a palavra fala que o reino dele não é comida nem bebida, mas é poder de Deus. Então eu creio muito que esse poder ele está dentro de nós. Eu quero começar a nossa palavra declarando um texto no Evangelho de Lucas 17, no versículo 20, 21. Havia um questionamento: aonde estaria o reino de Deus? Onde seria possível encontrar o reino de Deus? E nesse diálogo, Jesus ele vai declarar: olha só, não estará ali, não estará lá, muitos vão procurar assim ou de uma outra forma, mas eu vos afirmo que o reino de Deus está dentro de vocês. E abril tem um tom especial, abril tem uma característica que nos faz trazer à memória aquilo que nos renova a esperança. E a nossa esperança está naquele que vive. Afinal, você já deve ter ouvido a frase emblemática, poderosa, que declara, principalmente nessa época do ano, a gente ouve falar muito, e ela fala assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu estou te convidando a crer, queridos. Eu cheguei a comentar e postar algo esses dias, porque a gente fica tão desejoso de frases poderosas, de versículos poderosos, de revelações poderosas, mas apenas uma nos basta: ele vive. Eu acredito que não é pela simplicidade da frase, mas é por um poder tão grande, abreviado de uma forma tão curta, para que fique muito fácil a gente compreender o que precisamos nesse tempo. Você só precisa entender na prática que ele vive, e se ele vive, você já pode começar a crer agora, você já pode crer no seu amanhã sendo um amanhã diferente. E quando eu falo desse poder, e aí a gente vai entender, né, Efésios vai dizer, né, que ele vai fazer mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. E aí é fantástico ouvir essa palavra de Lucas 17 dizendo assim: olha, muitos vão procurar ali, muitos vão procurar lá, mas o reino de Deus está dentro de você. Então eu quero declarar em nome de Jesus: você, como diz o texto de Paulo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? É uma pergunta, não sabeis? Então, se você está em dúvida disso, eu quero te lembrar: você é templo, você é morada. Porventura, talvez essa casa esteja precisando de algumas melhorias, reformas, quem não? Mas o que eu quero te entusiasmar, te inspirar, te edificar nesse tempo, nessa jornada, ao longo das nossas terças-feiras de abril, é te fazer entender que esse poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se você está fraco hoje ouvindo essa palavra, ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Não é sobre palavras afirmativas, não é sobre palavras positivas, não é sobre positivismo, mas é sobre uma fé que eu quero declarar que ela será ativada, será reativada em você. E eu quero te convidar às terças. Nós vamos ter algumas quintas que eu quero convidar você a participar conosco, mas será de uma forma mais interativa. Nós vamos fazer isso num aplicativo, seja pelo Zoom, seja pelo Google Meet. Eu vou anunciar em breve aí na mídia social, para a gente poder já estabelecer as nossas quintas, onde nós vamos treinar, onde nós vamos exercitar juntos, onde nós vamos compartilhar, onde nós vamos
sabe, fortalecer a fé um do outro. E a palavra fala que é melhor serem dois do que um, porque existem muitas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. E eu gosto muito dessa palavra porque ela fala que se você sentir frio, um vai esquentar o outro. Se você cair, alguém poderá te suportar, te segurar. E se você entrar em alguma guerra, os dois vão se unir e serão muito mais fortes nessa batalha. Então, entenda que quando eu falo desse manifestar, eu separei esse mês de abril para a gente fazer uma jornada de palavra, de ministração acerca dessa manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Mas eu quero começar essa primeira terça-feira te trazendo uma convicção muito forte. O reino de Deus, dito pelo próprio Jesus, está dentro de você. E isso precisa ser suficiente. Duas coisas eu quero fechar aqui, eu quero te deixar muito cheio da graça. Primeira coisa, Ele vive, por isso você pode crer. Segundo, que o reino dito por Ele mesmo, pelo próprio Rei do Reino, está dentro de você. E que se tem alguma dúvida sobre você, como esse reino vai se manifestar, Ele diz que vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Eu não falo de uma fraqueza do pecado, uma fraqueza, mas é aquela fraqueza onde você assume: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei nem como começar. Ei, existem muitas perguntas em mim que não tem respostas. Eu não sei como eu vou chegar daqui a aqui, mediante ao que o Senhor tem falado, mas eu tenho crido que se Ele falou que eu vou sair daqui e vou chegar aqui, é porque eu vou chegar. Se eu vou conseguir suportar algumas coisas, é porque eu vou suportar. Se eu vou conseguir experimentar algumas coisas, é porque eu vou experimentar. Não porque alguém disse, ou porque alguém disse que eu não vou, mas porque Ele vive, eu posso crer nesse amanhã, nessa promessa. Então, eu quero declarar em nome de Jesus que você tem um chamado específico. Independente de se esse chamado está ou não incorporado no departamento que você, na igreja que você congrega, não é sobre um departamento, não é sobre um ministério terreno, é sobre uma grande convocação. Primeiro que ele fala o seguinte: ide por todo mundo. Então eu quero baseado nessa palavra, eu quero só te lembrar e te trazer algo que vamos falar muito aqui nessas terças de abril. Você carrega um chamado, você carrega uma resposta que o mundo precisa. Então grave isso, você carrega uma resposta, um código decifrado que o mundo está ansiando. Romanos 8 vai dizer lá no versículo Romanos 8 17, lembrei, Romanos 8, 17 diz assim: olha, porque há uma enorme expectativa nessa criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então, vamos juntos. Abril é o nosso mês, março nós falamos de alguns aspectos importantes sobre o lugar certo, mas agora eu quero que você identifique um lugar certo aí dentro de você, onde esse reino de Deus está estabelecido. Isso porque o Senhor ressuscitou e ativou dentro de nós. É por isso que quando Ele fala, todas as vezes que vocês estiverem reunidos e comer desse pão, lembrai-vos de mim. E eu ontem pude, esses dias ministrando a ceia com a minha filha, eu falei assim: sabe o que é isso aqui, filhinha? O pão. Esse aqui representa a vida de Jesus. E de uma forma muito contextualizada, eu pude perceber ali nos olhinhos dela, entendendo como é que o pão é a vida de Jesus. Eu falei assim: sabe por quê? Porque quando você come o pão, ele não vai para dentro de você? Então, é para você entender que Jesus está nos mostrando de uma forma muito simbólica que Ele está dentro de nós. Ei, a palavra vai, trazer muitos momentos em que nós vamos entender. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e você carrega o reino dentro de você, então eu não tenho dúvida de que dentro de você, tá? E se você não tem essa convicção, essa certeza, eu quero declarar agora sobre a sua vida. Dentro de você tem justiça para manifestar, tem paz para prosperar e tem uma alegria para fluir no nome de Jesus. Vamos juntos, às terças de abril somos nós. Que Deus te abençoe, fique na paz.